Pessoal, vamos então começar a nova videoaula da atividade 2 da competência 1 da turma 100. Essa atividade 2 ela tem como objetivo vocês criarem uma planilha que gerencia a venda, o controle de vendas de vários produtos de uma loja de eletrônico. Então, lá na sala de aula existe um arquivo de instruções em que você vai acompanhar esse arquivo de instruções, né, para saber exatamente que colunas que vai ter, que a planilha tem que dar de resultado. Então, é importante você consultar o arquivo de instruções. E eu sempre deixo um arquivo zerado, né, ou parcialmente zerado, para você completar ele, né? Você pode pegar ele, ajustar, alterar, incluir coluna, alterar nome de coluna de acordo com a sua ideia, ou pode seguir a minha ideia, aplica uma formatação básica, como eu fiz aí, e as fórmulas que eu vou mostrar aqui, né, lá não tem. A gente tem que pegar e criar as fórmulas. Como eu falei no outro vídeo, normalmente, às vezes eu não coloco a fórmula lá nas instruções, né? Então há necessidade de você interpretar, né? Tem fórmula aí básica, né? Que a gente já viu também em outras aulas, então é questão de interpretação, tá? Quando a fórmula for muito complicada ou complexa, aí a gente dá a fórmula pronta lá no arquivo de instruções. Mas não é também só Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que ver como é que ela foi criada para você adaptar, né, conforme a sua tabela. Porque aquele exemplo que está lá, às vezes é uma tabela que é diferente da sua. Então é importante você entender o que tem lá dentro para você adaptar às reais necessidades aqui, né? Então eu criei uma tabela base, ele pediu, é uma tabela pequena, né? São poucas colunas, onde tem o nome do produto, a quantidade vendida e o preço unitário. O total de vendas é uma forma, né? Então ela está vazia porque você vai aplicar a forma. Depois dessa tabela pronta, ele pediu algumas informações de análise. Se você pensar bem, né? Cada nome desse aqui é uma parte de análise, né? O cara quer saber a maior venda, o cara quer saber a média das vendas, então ele está fazendo análise, né? Analisar os dados é você pegar uma tabela e extrair informações úteis e importantes dessa tabela. Então, é um tipo de análise, ok? Vamos lá, então. Vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização nossa. Primeiro que você tem que fazer é achar o total de vendas, né? Então, isso aqui é uma multiplicação, ok? Já fizemos isso lá numa outra aula, né? Então, olha lá, igual B3 vezes C3, né? Você nunca coloca o número direto, né? Então, esse B3 é o 120 e o C3 é 1.500. 120 vezes 1.500 dá 180 mil. Mas eu nunca coloco o número direto aqui. Eu coloco o nome da célula que tem esse valor. Porque daí, se houver mudança nesse valor, automaticamente o resultado é atualizado. Então, isso aí é uma coisa básica do Excel, ok? Feito isso, dou Enter. Aí, as linhas de baixo, a fórmula se repete, né? Então, em vez de você ficar copiando uma por uma, é só você vir aqui, né, clica no lado direito embaixo, na bolinha azul, você clica e arrasta até o final. Automaticamente o Google vai entender que a fórmula é a mesma, ele vai copiar, vai fazer os ajustes necessários e vai fazer o cálculo. Então isso aqui a gente já viu até num exercício para trás, né? Tranquilo, nada de diferente. Aí depois ele pediu algumas informações extras, do tipo o total geral das vendas, né? Porque aqui eu achei o total de cada venda.
E se o cara quer saber quanto que vendeu naquele dia, ou naquele mês, não, né, não foi definida que datas, eu não tenho essa informação. Então, eu tenho ali uma tabela extra ou um escrito ali ao lado, né? Podia ser embaixo, coloca onde você quiser. E aqui ele pediu algumas informações. O total geral, gente, é soma, né? Toda vez que você vê a palavra total, saiba que é uma soma. Então, igual, soma, abro parênteses. Dentro do parênteses, você coloca a coluna, ou o que você quer que ele faça a soma. Ele quer o total geral das vendas. Então, existe uma coluna que calculou a venda de cada produto. Então, eu vou somar essa coluna. E é a coluna D, né? Se você voltar lá, se você voltar, você vai notar aqui que é a coluna D. Ó. É a coluna D que tem as vendas de cada produto, ok? Então, eu vou mandar ele somar de 180 mil até 6.600. Só que eu nunca coloco o número, né? Eu coloco o endereço da primeira célula, 2 pontos, o endereço da última célula, ok? Como está aqui, né? Está D3, 2 pontos, D10. Então, esse D3 seria os 180 mil, e o D10 é o último aqui, que seria 6.600. Ok? Então, fórmula, soma simples, já fizemos. É automático, hein, gente? Não pode errar essa função. Certo? Bom, ele pediu também a média das vendas, porque tem produto que é muito caro, tem produto que é mais barato. Então, qual foi a média das vendas ocorridas? Um dado estatístico, ele pediu, a gente calcula. No caso aqui, é a função média, né? A gente já até viu isso, função média, tem um acento. Então, igual, média, parênteses. E o que eu coloco lá dentro da função média é os valores que você quer que ele tire a média. É média das vendas. Então, existe uma coluna com total de venda, né? Então, eu tiro a média daquela coluna. A gente já falou, é a coluna D3, 2 pontos, D10. Então, aí entra lá, deu um valor. Pessoal, esses valores aqui não bate com o seu, né? Porque você usou outros números, outras quantidades e etc. Esse produto mais vendido, já já eu falo sobre ele. Aí, ele está pedindo, né? Ele queria saber qual é o valor da maior venda. Então, lá na tabela, né? Se eu voltar lá na tabela, eu vou ver a listagem, né, de vários produtos e a venda de cada um. Então, ele quer saber qual foi o valor da maior venda. Visualmente falando, né, você sabe que, aqui olhando, né, visualmente falando, a gente sabe que é o 400 mil. Né? Quando a tabela é pequena, beleza, eu vou lá, bato o olho, pá, mas nem sempre é assim, né? Às vezes a tabela é grande. Então, para achar o valor máximo, eu uso a função máxima. Né? Então, função máxima. Então, aqui, maior venda é função máxima. Né? Máximo, abre parênteses, de quem? Da coluna venda. Beleza? E a menor venda? Ou seja, olhando aquela coluna, qual é a menor venda? Né? Que ficou mais barato lá. Então, clico 2 vezes, é a função mínimo. Mínimo de quem? D3 até D10. Então, pessoal, essas funções, soma, média, máximo, mínimo, multiplicação, divisão, né, subtração, isso aí é básico, né? Tem que saber, não pode esquecer. Né? E, por algum motivo, ele quer saber a média dos preços unitário. Então, se olhar lá na tabela principal, existe uma coluna com o preço unitário de cada produto. Tem produto que custa caro, tem produto que custa barato. Então, qual é a média desse preço? Então, a função é média, a gente já usou. A diferença aqui é que agora a coluna é coluna C, coluna de preço unitário. Se você voltar lá na minha tabela, coluna C é a coluna de preço unitário. Vê?
Coluna C é a coluna do preço unitário. Então, eu vou tirar a média dessa coluna. E essa coluna ela começa na linha 3 e vai até a linha 10. Então, C3, 2 pontos, C10. Beleza. Aí eu pulei isso aqui, porque é uma coisa que todo mundo pergunta. Ah, qual foi a maior venda? Vamos viver. Função máximo, 400 mil. É isso, é verdade. Se eu voltar lá no meu exemplo, é isso. Porém, aí alguém sempre pergunta, mas e se eu quisesse o nome do produto? Né? Qual é o produto desse 400 mil? Então, aí ferrou. Não é tão simples assim, não é tão direto assim. Porque a função máxima, ela acha o valor numérico. Não tem jeito de você usar o máximo numa coluna de texto, porque a coluna de produtos é uma coluna de texto. Então, a função máxima que eu usei aqui, ela só vai funcionar se a coluna for número. Então, assim, qual é o valor da maior venda? 400 mil, beleza. Fui na coluna de número e mandei pegar o maior valor. Mas qual é o produto desses 400 mil? Se eu voltar lá na minha tabela, visualmente falando, eu sei que né, o produto lá, 400 mil é o tablet. É o produto 400 mil. Então, se eu perguntasse qual é o produto com maior total de vendas, é o tablet. Mas não tem como o Excel descobrir isso automaticamente. Então, a ideia é essa, né? Que ele descubra de maneira automática, tá? Que descubra de maneira automática. Bom, como é que eu faço isso aí? Olha lá, ele tá... Olha, mas você não falou que era tablet, é a maior venda? Não, pessoal, peraí. Maior venda é o total da venda. Foi lá na coluna total da venda, coluna D, trouxe o máximo valor, que é 400 mil. Quando ele falou produto mais vendido, aí eu até entendo alguma interpretação diferente. Produto mais vendido, você pode pensar na coluna quantidade. Quantidade. Se eu vier aqui na coluna quantidade, ó, eu tenho a quantidade vendida de cada produto. Então, qual é o produto ou o valor da quantidade maior, né? Quantidade vendida maior. Se eu olhar aqui visualmente falando, é o 600, né? E é o fone de ouvido. Então, o fone de ouvido foram vendidos 600 peças. Então, qual é o produto mais vendido? A pessoa pode interpretar como isso, né? Não necessariamente o valor total, mas sim a coluna quantidade. Então aqui eu até entendo, né? Às vezes tem gente que na hora de achar o produto mais vendido usou a coluna total como referência. Nesse exemplo aqui eu estou mostrando em cima da coluna quantidade, tá? Ok? Então, eu entendo que se você quiser usar a coluna valor total, dá para dar também, é só mudar a referência da coluna. Agora, como é que eu acho isso? Então, é complicado, tá? Eu dei a fórmula pronta do tipo Ctrl+C, Ctrl+V. Tá aí, ó. Na verdade, é uma junção de funções. Eu mandei ele achar o valor máximo, tá? Máximo da coluna B. Veja, coluna B, quantidade. Depois eu achei uma correspondência desse valor da coluna B. E eu mandei, então, trazer o índice na coluna A. Então, assim, é complicado essas fórmulas, tá, gente? Então, por isso que para vocês, assim, eu já dei a fórmula pronta, né? Apenas como
para vocês conhecerem, né? Eu não vou pedir isso em nenhum momento numa atividade avaliativa ou numa prova, porque realmente tem que ter um bom conhecimento, né, em Excel ou Google para a gente conseguir chegar nisso aí, tá? Mas eu passei a função, né? Passei a solução até como um exemplo. Se você, de repente, quiser saber algum lugar aí, né? É, porque a função máximo e mínimo trabalha em cima de número. Se você quiser saber o texto daquele máximo ou o texto daquele número, está aqui a fórmula Ctrl+C, Ctrl+V. Você só tem que ver que coluna que você vai analisar, né? E que texto que você vai mostrar, tá? Do mesmo jeito que eu achei o máximo, né? Qual é o produto, né, mais vendido? Então, função máximo da coluna B. Eu poderia perguntar qual é o produto que vendeu menos quantidade, né? Vendeu menos. Então, eu iria mudar de máximo para a função mínimo, mas o restante continua o mesmo, tá? Então, na hora que você for copiar aí para sua tabela, esse B aqui é a coluna da quantidade. Esse B aqui é a coluna da quantidade. Olha o seu, que coluna que é. E esse A é a coluna que tem o nome dos produtos. Olha o seu aí, vê o que é. Se precisar, você adapta, tá? Então, fica como um extra aí para vocês, ok? Bom, tá aí, né? Então, acabamos de mostrar como resolver a segunda atividade.